Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 101. E nós estamos então meditando, aprendendo a respeito do Salmo 23, florescendo sobre os cuidados do Divino Pastor. Temos hoje um dia tipicamente, frio do inverno, muito frio mesmo. Não sei se o sol vai sair, mas o nosso Divino Pastor já providenciou, Já providenciou as nossas necessidades para esse dia. Ele é o nosso provedor, como nós temos aprendendo, e o Senhor é o nosso pastor e ele também é o nosso descanso. Então, Salmo 23, hoje nós vamos passar para o versículo número 2. O Senhor é o meu pastor e ele me fará descansar em verdes pastos. Esta é uma promessa do grande pastor, as suas ovelhas, nos levar a um lugar de descanso. Na verdade, o Divino Pastor Jesus, ele é o nosso descanso, como diz o apóstolo Paulo. E resta ainda um descanso, um repouso para o povo de Deus. E esse descanso se chama Jesus. Mas por que nossa alma não descansa nas promessas do Divino Pastor? Porque, de alguma forma, nós deixamos de nos apropriar da graça de Deus e que Ele mesmo diz que é suficiente para todas as nossas necessidades. Em 2 Coríntios 12, 9 fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa enquanto você está fraco, desanimado, preocupado. A minha graça te basta. Para as ovelhas, o verdadeiro descanso, para estas ovelhinhas, o verdadeiro descanso é deitar em pastos verdejantes, pastos verdes, mas antes dela deitar, elas precisam se livrar de 4 coisas importantes. Primeira, as ovelhas não devem estar com fome, não podem deitar-se se estiverem famintas. Todos nós temos as nossas fontes de irritação. Eu tenho as minhas. As minhas fontes de irritação são fome, sono e cansaço. Eu fico irritada com essas 3 coisas. Se eu estiver com fome, se eu estiver com sono e se eu estiver cansada. E assim dá para entender porque nós somos também comparadas às ovelhas. Todas nós temos a nossa fonte de irritação. Mas então eu gostaria de ler Salmos 23, 2 na versão da Bíblia Viva, que diz assim: ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Aqui nós descobrimos que que o pastor, primeiro, ele satisfaz de tal forma a fome da sua ovelha que ela pode então deitar-se em meio às pastagens. A segunda coisa que impede a ovelha de deitar e descansar nos pastos ela precisa estar livre do medo, porque tudo assusta essas ovelhas. O barulho mais profundo do vento nas árvores, o ouvir os animais que vivem naquele lugar, os lobos, os ursos, os leões. Então, seja qual for qualquer barulho, por mínimo que seja, assusta as ovelhas e deixam elas com medo. Então, o medo também é algo que impede a ovelha de descansar. A terceira coisa
que ela precisa se livrar para poder descansar. As ovelhas não descansam sem que estejam livres de atritos com outras ovelhas. Olha, se elas estiverem de mal, se tiver com algum problema de relacionamento com as outras ovelhas, então elas não vão conseguir descansar, porque elas acham que elas precisam se defender. A quarta coisa, as ovelhas não podem descansar sem que estejam livres das pragas, das moscas, dos parasitas que podem afetá-la grandemente, levando-as até a loucura. Falei que os ouvidos das ovelhas são muito sensíveis. Se uma mosca pousa, então ela vai pegar aqueles bichinhos que ficam corroendo os seus ouvidos. Nós vamos ver mais tarde esse princípio. E então qualquer barulhinho, qualquer parasita, qualquer praga que entre no seu ouvido, por ser muito sensível e ela tem então muita inflamação nos ouvidos, ela pode ir à loucura. Olha só como a gente pode entender, né? Porque Davi estava então debaixo, sob os cuidados do divino pastor, porque provavelmente os inimigos ficavam, né, tentando amedrontá-lo. Você, como ovelha do bom pastor e que tem se mantido muitas vezes prisioneiro, sem descanso na alma, pela fome espiritual, pelo medo, pelo atrito ou pela irritação com outras ovelhas. Uma dica: faça uma lista de todas as inquietações que afligem a sua alma e apresente agora mesmo ao grande pastor. Porque um grande pastor, ele faz exatamente isso, ele tira todas as dificuldades, as fontes de irritação que impedem as ovelhas de deitarem e descansarem. Nosso pastor quer que nós descansemos, mas para isso nós precisamos entregar as nossas inquietações a Ele. Por que as pessoas se encontram tão inquietas, tão atormentadas e ansiosas por causa da sua vida? É porque não conhecem o pastor das ovelhas, ou mesmo tendo conhecido, recusaram-se a segui-lo. A primeira coisa que a ovelha precisa estar livre é da fome. E aqui nós estamos falando da fome espiritual, que impede a ovelha de estar então descansando sobre os cuidados do divino pastor. As ovelhas que não o conhecem, as ovelhas que não conhecem nem se alimentam então dos pastos verdes da palavra, se acham famintas e com um vazio interior muito grande. As ovelhas famintas não se deitam, elas não podem, pois lhe falta o vigor e a vitalidade por não estarem satisfeitas. Não tendo então um pastor para cuidar delas, comem qualquer coisa e muitas vezes para sua própria destruição. Comemos filosofias, comemos ideologias, comem livros de autoajuda, mas não comem aquilo que pode satisfazer o seu espírito e a sua alma, que é a própria palavra viva de Deus. Muitos não se alimentam ou desejam o leite sincero, né, da palavra de Deus para crescer, e por isso nem chegam a se alimentar da carne sólida, que é a palavra de Deus, para que amadureçam em sua fé. Vai com fé. Tornam-se então incapazes de discernir entre a doutrina certa ou a doutrina errada. O que a fome pode ter levado você a fazer? Para onde esta fome de Deus e da palavra de Deus tem levado você? Por que você não permite que o grande pastor te alimente? Porque você não o conhece
para o fazer descansar. Os pastos verdejantes são a palavra de Deus e é ela que dá vida às ovelhas. Nosso pastor disse: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. A palavra de Deus é vida para o nosso espírito, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim ele orou pelas ovelhas: Pai, santifica-as na verdade, pois a tua palavra é a verdade. E você? Está andando a esmo em busca de alimento sem descanso e muito mesmo, às vezes está confuso a respeito do seu futuro e do propósito que Deus tem para a vida. Mas o que você precisa é alimentar-se nas pastagens que o pastor preparou para você. Estude, leia a palavra do Senhor, é o pão diário de cada dia. O Salmo 119, 77 diz assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Antes eu andava afligido e andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra, que venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. Que possamos descansar nos pastos verdejantes da palavra e das promessas de Deus para nós todos os dias. Ela é o pão nosso de cada dia. Descanse. Não deixe de descansar sob os cuidados do Divino Pastor. Muito obrigado e até amanhã com o nosso devocional Florescer. E eu quero agradecer a Diana Modas, que me deu este presente, né? Esse blazer lindo, a Adriana e a Rebeca. Deus abençoe vocês e até amanhã.